para começar o nosso Mulheres, vem aqui junto comigo, porque eu quero saber o seguinte: você por um acaso usa aquelas hastes flexíveis para limpar o ouvido? Sabe, aquela, né? Tem gente que tem mania de fazer isso o tempo todo, acha que o ouvido tá sujo o tempo todo. Quais são os riscos? Será que tá certo? Será que não tá certo? E o que o problema auditivo tem a ver com demência? Vamos entender tudo isso com o Dr. Jamal. Oi. Dr. Jamal, bem-vindo. Oi, pessoal. Tudo bem? Que alegria estar aqui com você, Ai, com a alegria todo é toda mundo. nossa sempre. Poder falar coisas tão importantes. Verdade. Porque nós temos 5 sentidos no corpo humano. Audição, visão, tato, olfato e paladar. Mas, pessoal, audição e visão, sinceramente, a falta de qualquer um desses ou dos dois, os impactos são grandes. São enormes, né, São doutor muito Jamal? grandes. O doutor Jamal, vamos entender, primeiro assim, o que é a cera do ouvido? Cera do ouvido. A cera do ouvido é uma estrutura fisiológica. Começa por aí. Fisiológico significa é normal do corpo humano. Uau, mas espera aí. Cera, as pessoas falam assim, eca, né? Eca, que cera, nojento. Que nojento, que coisa feia. Peraí, saliva é nojento? Lágrima é nojento? O corpo humano funciona num equilíbrio maravilhoso. Então, a cera é uma estrutura que protege o ouvido. Mas, por que ela existe? Vamos ver nessa maquetinha discreta que eu trouxe. Adorei aqui. esse, é quase um orelhão daqueles que a gente ligava antigamente, Não é? né? É verdade. Esse é um orelhão. E o pessoal de casa sabe o que é orelhão? Ei, vocês sabem o que é orelhão? Lembra disso? Usava lembram disso? ficha, depois Isso virou mesmo. cartãozinho. Isso, é por isso que a gente falava brincando assim, agora é que caiu a ficha, Caiu né? a ficha, pois é, gente. Tudo olha. bem, pessoal, é o seguinte, o canal do ouvido, ele é comprido, ele é um tubo. Então, imagine um tubo fechado, um tubo comprido fechado. Tá. Muito bem, fechado lá no fundo, né? Ele é aberto aqui fora. Só que esse tubo vai ter ar lá dentro, mas o ar não circula com grande facilidade, porque ele é um tubo. Então, tem uma tendência a formar o quê? Quando o ar não circula? Fungos. Sem dúvida. Então, aqui Fungo teria adora. uma... Fungo adora a pouca ventilação. Então, o corpo humano, para não deixar esses fungos se desenvolverem, criou uma estrutura. Essa estrutura fisiológica normal chama-se cera. E essa produção normal de cera é só na parte de fora. Mas aí tem pessoas que falam, mas isso me incomoda, isso é sujeira. Aí o paciente fala muito, as pessoas falam, doutor, eu tô com uma sujeira no ouvido. Eu falo, meu Deus, você pegou a sujeira e colocou no seu ouvido? Eu falo, não, cera não é sujeira. Cera é uma estrutura fisiológica normal, inclusive a ausência de cera pode gerar inúmeros problemas de saúde. A gente tem um telão mostrando os papéis da cera. Vamos entender melhor. Vamos ver? Agora. Olha lá, ó. Isso mesmo, lubrifica o canal auditivo, como nós falamos, evita o ressecamento, porque ela é um óleozinho, né? Ela é oleosa. Protege contra bactérias e fungos, como eu acabei de falar. Então, protege contra infecções. Enfim, nós temos inúmeras funções como reter. Como ela é meio oleosa, ela acaba retendo poeira, essas sujeiras do dia a dia. E aí também a gente sabe que contribui para a saúde auditiva, evitando as infecções e mantendo a fisiologia e o funcionamento normal do corpo humano. E da onde surge essa ideia de que tem que limpar o ouvido, doutor Jamal? Sabe o que acontece? O ser humano desenvolveu algo universal. Todos os países do mundo, a população tem uma coisa em comum, que é vaidade. Certo, não é? verdade. Não é? As pessoas, em qualquer país do mundo, têm um certo grau de vaidade. Então, as pessoas acham feio. Mas, a rigor, o que pode sim interferir na vaidade, aí sim, eu como médico especialista falo que ok, tem razão, é quando ela fica em excesso e exposta para fora. Tem gente que produz mais cera do que outras pessoas? Tem gente que produz mais cera em um ouvido só. Olha só. Tem gente que só tem problema de excesso de cera em um dos lados. Tem gente que
produz muita cera em excesso, que eu falo, que acaba incomodando em épocas da vida, depois tem épocas que não tem mais. Então, isso é uma dinâmica do corpo humano, não é considerada uma doença, é considerado uma substância normal que, eventualmente, em um certo grau de excesso, pode gerar não só problemas estéticos, como problemas auditivos. E aí a gente tem uma ferramentazinha que a gente usa. Olha essa discreta aqui, ó. Olha, é pequenininha essa. Aqui é pequenininha, olha aqui, ó, pessoal. Pequenininha, cadê? Tá aqui. É boa para limpar o orelhão. Meu Deus do céu. É, né? Pequenininha. Aí a pessoa, obviamente, eu tô mostrando aqui para vocês, né? Uma maquetezinha que eu fiz para mostrar o que a pessoa faz. A pessoa vai lá e aí começa a fazer aquele movimento. Isso. Mas eu te pergunto aqui, você acha que eu sei se eu mexi 1 centímetro ou meio centímetro para cá ou para lá? Eu não tô vendo. Não, você só vai sentindo ali. Eu vou sentindo a hora que a pessoa erra e... Ai! Ih, sangrou. Sangrou. Machucou. E aí? Machucou. Machucou o quê? Pode machucar o canal auditivo, a pele do ouvido, pode machucar a membrana do tímpano e pode dar problemas auditivos temporários ou definitivos. É mesmo, doutor Jamal. Então, olha só, é um acidente que precisa ser evitado. É um acidente de saúde. A lesão pelas hastes flexíveis pode gerar problemas definitivos na audição. E por que machuca o canal do ouvido? Eu vou mostrar de novo na maquete para vocês. Olha que curiosidade interessante que eu vou te mostrar. A pele do corpo humano, ela não é móvel? A gente não mexe assim? Mexe. Todo lugar, não é? Tem uma pele do corpo humano que não é móvel. É aqui. Olha aqui, ó. A pele está assentada em cima do osso. E aí, se você fizer isso aqui, ela não tem aquela mobilidade, então rasga isso aqui. Por isso que às vezes sangra mesmo sem ferir lá a parte do tímpano. Sem ferir a membrana do tímpano, porque machuca e rasga essa pele, porque essa pele, ela não é móvel. Então, se você pega um negócio, você faz assim, ó, aqui a minha pele vai e volta, no ouvido não, aí pode machucar. Agora, se a pessoa fizer um movimento muito intempestivo ou, gente, eu vou falar uma coisa bem chata aqui, às vezes vem alguém do lado e esbarra no cotovelo da pessoa. Isso pode acontecer. Às vezes a porta fecha, às vezes a pessoa está com pressa, toma um susto e aí pode machucar de verdade e aí pode levar a uma perfuração e eu vou mostrar nessa outra maquete o que pode acontecer quando... Eu vou até usar um palitinho mais fino para mostrar aqui, ó. Estão vendo o canal do ouvido? Aqui, ó. Olha o que pode acontecer. Opa, ó o que pode acontecer, ó. Tá vendo furar. aqui? Olha o palito que está entrando pela membrana. Isso é um risco à saúde auditiva. E a saúde auditiva, como nós falamos, é tão importante para nós, especialmente porque a sobrevida é cada vez maior. Nós vamos viver cada vez mais muitos anos. E perdas auditivas, nós vamos falar um pouquinho mais para frente na pauta, fiquem ligados aí. As perdas auditivas são um pouco naturais do passar do tempo. Então, imagina que você soma uma perda auditiva por um acidente com uma perda auditiva da própria natureza, a pessoa vai ter ou pode ter problemas de comunicação e uma série de outros problemas que a gente vai falar. Doutor Jamal, por que às vezes a gente vai, né, com essa hastezinha ali no ouvido e fica surdo, parece, temporariamente, parece que diminuiu minha audição? Vamos entender por quê. Vamos entender aqui, porque eu trouxe aqui para vocês, vamos ver aqui. O que pode acontecer? O que pode acontecer? Vamos ver se a gente chega bem pertinho aqui. Isso, bem pertinho, ó. Eu vou mostrar para vocês que às vezes a cera aqui, ela acumula no canal como uma bolinha, estão vendo? Sim. Ela devia estar aqui fora. Mas às vezes a pessoa vai empurrando, e aí a pessoa vai empurrando,
e vai empurrando. Olha o que está acontecendo, pessoal. Vai empurrando, até que, tum, colou na membrana do tímpano. Olha lá, ó, colou na membrana do tímpano. Aí ela fica ali. E aí ela fica ali. E a hora, vocês estão vendo que ela está na membrana, cadê? Tá aqui, ela saiu, ó. Ela ficou voltou na membrana do tímpano. E aí a hora que ela fica na membrana do tímpano, ela é como se você botasse a mão num tambor, na pele de um tambor. Aí ela não vibra. Então, quando ela não vibra, a audição diminui. E às vezes diminui muito e a pessoa entra em desespero. Ela vai mexer com a haste, essa haste vai lá, empurra a cera e aí, olha, dá trabalho. A gente tem um outro telão, doutor, com os principais riscos dessas hastezinhas que a gente coloca no ouvido. Olha lá. Então, esse tampão ceruminoso, ou que é a cera que a gente está chamando aqui, é quando você vai empurrando, até formar essa bolinha. Porque ela não é para formar a bolinha. Sim, com certeza. Ela é para ser eliminada naturalmente. Mas você vai empurrando, o que acontece? Vai formando essa bolinha que uma hora, além da própria pessoa ficar empurrando com a haste, às vezes a própria natação, às vezes a água no banho, acaba entrando e acaba empurrando, formando esse tampão também. Ferimentos no canal auditivo, por quê? Porque a pessoa acaba, como eu mostrei para vocês, empurrando uma pele que não é móvel. Essa pele acaba rasgando mesmo. Isso se não levar à perfuração da membrana e mais, fratura dos ossinhos do ouvido. Nossa! Martelo, bigorna e estribo podem ser fraturados. Eu já tive pacientes que fraturaram os ossinhos do ouvido com riscos, inclusive, de lesões, sangramentos. Sangra, eu mostrei aqui a imagem dessa haste com um sanguezinho e sangra, e às vezes sangra muito, viu, pessoal? E aí, para piorar, o sangue às vezes entra e toca na membrana. Aí não só machucou, como tampou a audição. Aí tem que ir no otorrino mesmo. Aí tem que ir no médico otorrino. Infecções, perfuração do tímpano, como eu falei, isso pode acontecer. Às vezes precisa de uma cirurgia de reconstrução, nem sempre a cirurgia de reconstrução dá o retorno de uma audição normal, porque é um enxerto que a gente faz. E a perda auditiva temporária, tanto pela inflamação do canal, pelo sangue, por empurrar a cera, quanto se houver uma lesão dos ossinhos, da membrana e chegar no ouvido interno, isso pode levar à perda definitiva. Não coloquem em risco a sua audição. E digo mais, e agora eu vou falar um pouco pesado. Nossa Senhora! Agora eu vou falar pesado. Agora fiquei até com medo. É mesmo. Diante da informação, não sejam irresponsáveis com vocês mesmos. E não sejam irresponsáveis com seus filhos, com seus parentes. Então, assim, o risco existe. E tem mais uma coisa que eu vou falar para vocês aqui. O quê? Vou fazer um desafio. Quero ganhar o desafio, porque eu sempre ganhei. Eita! Aliás, eu acho que eu vou ganhar de você também. Qual que é o quero desafio, saber, doutor Jamal? Quem é que já leu as instruções que estão na caixa das hastes flexíveis? E agora? Nunca. Fala sério. Já leu? Jamais. Sabe o que está escrito? Tem instrução lá? Não introduzir a haste no canal do ouvido. É mesmo? Está escrito. Então está escrito, pessoal. Não tem perdão. Olha não só, sejam irresponsáveis. Pra que a gente compra essas hastes, então? A gente compra para maquiagem, para ouvidinho, para secreçãozinha de narizinho, para curativo. É para qualquer coisa, menos para o ouvido. Mas, então, por que as pessoas usam? Não é uma pergunta boa? É uma pergunta boa. Pessoal, nós somos muito influenciáveis. E, às vezes, nós somos influenciáveis a fazermos coisas erradas. E a mídia lá atrás, as propagandas... Quem lembra daquele homem que fazia assim? Lembro. Então, naquela Saindo do banho. Saindo do banho com uma toalhinha, lembra disso? Lembro. Aí fazia assim, induziu as pessoas a isso. Olha. Agora, doutor Jamal, se a gente não pode usar arte flexível, a gente pode usar outras coisas Bom, mas bacanas, aí, assim? A criatividade dos artistas. O que tem de coisa bacana que a gente pode usar, doutor Jamal? Olha, eu vou dizer, o que as pessoas aprontam.
E aí, olha só o que as pessoas aprontam. Ah, mas eu não tenho a haste. Acabou, não tenho acabou a haste. na caixinha, não tem Acabou mais. a caixinha. Peraí que eu vou pegar uma tampa de caneta. O quê? Tampa de caneta. Tampa de caneta? Ah, mas não tem nem tampa de caneta, eu vou pegar um grampo de cabelo. Grampo de cabelo? Você vai botar dentro do seu ouvido? Acredite, as pessoas fazem isso. Ou então um palito de fósforo. Olha que... Mas como é que pode um negócio desse? Você fala assim... Como ele é bom pra você... Sabe o que acontece? Como ele é bom pra pôr no ouvido um palito de Como é que fósforo. pode? E aí, muitas vezes também, a pessoa, como acabou a haste hastezinha flexível, olha o que a pessoa faz, porque o artista tem de monte, hein? Tem, né? Só que artista... Criativos, né? Criativo, que às vezes não é criatividade boa, não. A pessoa pega o palito de dente, aí a pessoa vai lá e faz uma haste flexível. Uma bolinha de algodão. Uma bolinha de algodão. Olha o que vai acontecer, presta atenção. Larararara, a pessoa tá lá fazendo aqui aquela higiene que ela acha que ela tá fazendo. Ficou o algodão. Ficou algodão. Ficou algodão. E aí? A pessoa jogou o palito, nem olhou, a audição cai, eu já tirei inúmeros, incontáveis pedaços de algodão que a pessoa não percebeu que ficou lá. Que loucura. Infecções, dores, audição diminuída, porque as pessoas fizeram procedimentos que não devem ser feitos. Então vamos entender o seguinte, doutor Jamal. Vamos lá. De que forma que a gente deve limpar essa região do ouvido? É importante limpar de vez em quando? Isso é importante, sim, desde que a gente use um método que seja recomendado pelos médicos, pela medicina, que é somente a limpeza por fora. Ou com uma toalhinha de papel, ou com um paninho, com a própria toalha de banho. E nesse caso aqui, olha aqui o que a gente trouxe aqui para vocês, para mostrar para vocês aqui, ó. Opa! Isso. Tá vendo que tá aqui com a cera? Aliás, eu quero agradecer a equipe de maquiagem aqui da TV Gazeta. São maravilhosas. Que me ajudou aqui a fazer. Maravilhoso também, temos o São Serginho. todos, tem o Serginho que eu amo de paixão. Então pega um paninho, pessoal, e faz isso aqui, ó. Ó, só isso. Só isso. Aí você fala assim, mas espera, não saiu tudo. Não saiu tudo. Não tem problema, porque não vai aparecer, tá vendo que não vai aparecer para quem tá fora e não vai empurrar a cera para dentro. E nem é para sair tudo, porque não é uma pra proteção, sair. né? Exatamente. Bem notado. Não é para sair tudo. É a mesma coisa que você pegar um pano e ficar secando a lágrima. Eu não quero ter lágrima, eu não quero ter... Não pode, é do ser humano. O ser humano precisa da cera, pessoal. Então deixe a cera trabalhar para você, porque ela tá te protegendo, ela não tá te prejudicando. E na natação, doutor? Natação, bom, aqui eu trouxe, né, pra gente lembrar da natação. O que acontece na natação? A água vai entrar no canal do ouvido. Ora, o canal do ouvido, assim como a água entra, a água sai. Sim. Aí tem muitas pessoas que pegam os tampões. Vamos ver ali os tampõezinhos que eu trouxe pra gente ver? Alguns são de silicone. Aí a pessoa acaba apertando aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, para fazer isso aqui. Para não entrar água no ouvido. Infelizmente acaba entrando, pessoal, porque isso aqui não veda totalmente. Entendi. E pior, eu também já tirei vários pedaços de silicone que acabam ficando dentro do ouvido, lá dentro. A pessoa tira o de fora, fica um pedacinho lá dentro. E então, esses outros tampões? Aí existem esses outros tampões que são assim, que a gente coloca aqui. Também não veda, mas pior, entra um pouco de água, aí ela não consegue sair. Ou seja, ela fica lá dentro. Fica lá dentro. É pior. Então, qual é a orientação que a gente tem? Não utilizar tampões para natação. E sim ter o canal do ouvido permeável, porque assim como a água vai entrar, a água ela vai sair. E se ela não sair, é porque tem alguma coisa impedindo, portanto o médico precisa examinar.
Antes, tem uma manchete que a gente quer mostrar, mas antes dessa manchete, só quero falar uma coisa sobre a dor de ouvido. Dor de ouvido. O que fazer se a criança, então, tem a dor de ouvido? Foi pra natação, ficou a aguinha lá dentro, deu dor de ouvido, o que faz? Primeira coisa quando tem dor de ouvido, qualquer tipo de dor de ouvido, pega um paninho, uma compressinha, uma toalha de rosto, uma fraldinha, passa ferro morninho. Ó, pessoal, como é que faz? Ó, aqui, ó. Coloca em cima da orelha toda. O calor alivia a dor na hora. Obviamente, até a busca de um médico para poder entender se é uma infecção, se é algum problema maior. E aquele truquezinho do azeite? O azeite, mas aí eu posso criar um problema com as vovós, entendeu? Mas vovós, não fiquem bravos comigo, tá bom? Porque vovó e vovô fazia o seguinte, pegava azeite, pingava, amornava numa colher. Isso, botava o azeite na colher, amornava um pouquinho e botava no ouvido, né? Eu entendo vocês, vovós e vovôs. Isso era quando não tinha os recursos da medicina. Não deve pingar nada no ouvido sem orientação médica. Não deve colocar nem óleo, nem azeite, nem álcool. As pessoas, água oxigenada, nada sem orientação do médico. Porque se tiver um furo na membrana, você vai estar levando óleo dentro do ouvido. E aí, como é que faz? Olha o risco. Lembra que eu falei que a audição é importante e que a gente não pode ser irresponsável? Então, não façam nada. Qual a primeira coisa? Compressa. Mas doutor Jamal, eu moro numa cidade longe, o médico é difícil achar. Todos os farmacêuticos no Brasil são habilitados a orientar medicações analgésicas que não são tarjadas, que não têm a tarja vermelha. Procure o farmacêutico, obrigado, que ele vai orientar os analgésicos, seja de pirona, seja o paracetamol, seja alguns outros que a gente pode utilizar também, inclusive anti-inflamatórios. Perfeito. Doutor Jamal, tem uma manchete agora que a gente queria mostrar? Vamos ver. Que olha que curioso que apareceu. A Organização Mundial da Saúde alerta para o aumento de perda auditiva entre os jovens. Pois é. Isso está acontecendo? Isso está acontecendo há muitos anos. A Organização Mundial de Saúde tem uma página específica para perdas auditivas induzidas por ruído recreacional. Significa, é um ruído que a pessoa se expôs para se divertir. É diferente, gente, dos ruídos, e nós vamos falar daqui a pouquinho, do ruído de quem trabalha com ruído. Quem trabalha em tecelagem, gráfica, metalúrgica, aeroporto, quem trabalha com barulho é diferente, porque a pessoa está trabalhando e nós vamos orientar aqui o que fazer. Mas o ruído recreacional, ele pode também levar a perdas auditivas e pior, nos jovens. E os jovens de 14 a 23 anos, estima-se hoje que 30% já tem perdas auditivas induzidas por ruído recreacional. Por que isso acontece? Porque as pessoas acabam usando fones de ouvidos em intensidade sonora muito alta. E aí a pessoa acaba colocando o fone de ouvido tão alto, mas tão alto, que até a pessoa do lado está ouvindo. Isso, quantas vezes? Quantas no vezes? No transporte público, em casa mesmo, dependendo, a gente escuta o que o outro está ouvindo ali. E no transporte público tem um fator que atrapalha mais ainda, que é o ruído do transporte, do ônibus, do trem, do metrô. Aí aquele barulho entra do lado do fone, eu tenho o som que eu quero ouvir do fone, só que o barulho de fora é tão alto que eu aumento mais Verdade, o do para fone. poder escutar. Soma os dois. E aí isso acaba levando a risco de lesão. Então nós podemos usar os fones que vedam o som que vem de fora. Esse tipo de fone, ele diminui a chance da lesão auditiva porque ele vai vedar o som que vem de fora e você vai usar somente o som, você vai pôr o volume que quer. Mas as pessoas não querem usar isso aqui. Então as pessoas querem usar os pequenininhos.
né? Então, se as pessoas querem usar o pequenininho, duas orientações que são muito, muito importantes. Use uma borrachinha, uma oliva que se adapte o melhor possível para evitar que o som de fora entre e os melhores, daqui a pouco a gente vai repetir inclusive isso, mas é tão importante que eu quero adiantar, os fones com cancelamento de ruído são os ideais. É claro que é caro ainda, a tecnologia ainda é cara, mas aí se eu puder vedar o som que vem de fora ou cancelar, eu só ouço a música ou o som que eu quero. Então, fones de ouvidos, balada, as pessoas vão em festas, Sim. Inclusive, outra bronca, porque eu só dou bronca aqui. Eu só dou bronca em vocês, porque aprontam. Festa infantil, gente, pelo amor de Deus. Nossa, doutor Jamal, isso é verdade. Tem festa infantil que eu vou que eu não aguento barulho. Por que essa irresponsabilidade? Você vai num buffet, vai numa festa, aquele barulho. Não, você está lesando o ouvido de uma criança. E sabe mais? Na hora do parabéns, Pelo tem sempre amor. os animadores que pegam aquele microfone, E o que falam eles muito gritam alto. naquele microfone. Pessoal, É verdade. isso é uma questão que a gente precisa orientar vocês. Lesões induzidas por ruído e o que a Organização Mundial de Saúde diz, tem uma frequência tão grande e são irreversíveis. Não tem cura, não volta ao normal, não tem reversão, não tem cirurgia, não tem o que fazer. Vamos ver, doutor, alguns sinais de alerta, então, para quando a audição já não tá boa e a gente precisa verificar, olha. Vamos lá, um dos sinais é zumbido frequente. O que a pessoa faz? Vai lá naquela festinha, sai com um zumbido no ouvido. Aquele pi que fica, né? Atrapalha até a audição, só que a pessoa fica com esse zumbido muito tempo. Opa! O zumbido, primeiro, é um sinal de que o som está alto demais. Segundo, se ele persistir, pode ter, inclusive, uma lesão. Ouvido tampado, que é comum. Se você estivesse descendo a serra, aquela sensação de tão alto que foi o som, trios elétricos, carnaval, festas com som muito alto. Pessoal, que é isso? Isso lesa a audição, o ouvido é muito sensível. Aí começam os sintomas que vão sendo devagarinho, pessoal, devagarinho. Então, TV muito alta. E hoje a gente, como tem numeração de volume, vai lá, um coloca no 32, vai lá outro fala, para que tudo isso? Deixa no 10. E aí a pessoa fala assim, eu gosto. Gosta nada, tem um limite que tem uma possibilidade, aliás, que ultrapassado esse limite tem a possibilidade de lesão, inclusive, e demonstrar que a pessoa não ouve bem. Outra coisa é a pessoa ficar pedindo para repetir. Eu falei, peraí, repete de novo. Oi, não entendi, é o quê? Repete de novo. Aí sabe o que acontece no extremo? A pessoa, tá. Ah, é? O que ele falou? Não sei. E por que você falou tá? É porque eu já pedi para repetir 3 vezes. Aí faz de conta que entendeu. Outra coisa, as pessoas deixam de ir em culto religioso porque não ouve o orador. Olha. Não ouve, aí não vai mais em culto religioso. As pessoas acabam não ouvindo quem está pelas costas, acabam não localizando a fonte sonora, não sabe se a pessoa fala da onde vem. E tem uma queixa muito, muito comum, ouvir e não entender a depender da pessoa. Então, eu ouço bem o meu marido, mas eu não ouço a minha neta. Então, quem tem tom de voz mais agudo, as pessoas que têm lesões auditivas podem não ouvir. Então, pessoal, aceitem que se houver esses sinais, pode ser uma lesão auditiva, um problema auditivo, e isso precisa de uma consulta e precisa de uma ação. Doutor Jamal, por que os mais agudos? Porque os mais agudos trouxe aqui para mostrar que as células do ouvido têm cabelinhos que nós chamamos de cílios. Certo. E quando o som vem, ele mexe esses cabelinhos. E aí quando ele mexe esses cabelinhos assim, o que acontece? Essas células transmitem através do nervo para o cérebro. Mas e se o som for muito forte? Mas muito forte mesmo.
Olha o que pode acontecer. Somem os cabelinhos. Olha. Somem os cílios. E aí, essa lesão nos cílios, ela mais comumente é decorrente de lesões auditivas induzidas por ruído. Ah, agora, pessoal, pelo amor de Deus, Copa do Mundo, fogos. Quantos acidentes eu atendo de explosão de fogos perto da orelha da pessoa? Lesa inicialmente frequências agudas e depois frequências graves. Então, primeiro são as agudas e depois as graves. Geralmente, sim, as lesões induzidas pelo ruído começam nas frequências agudas. Mas, como eu disse, como a gente ouve uma gama de frequências muito grande, se tirar só aguda, a pessoa nem sempre se toca, não percebe. Perfeito. Portanto, é importantíssimo cuidar da audição para não ter o problema. Nesse caso da perda aguda, recupera ou não? Se for uma ação do médico muito rápida, é possível que sim. Mas geralmente isso precisa ser no dia seguinte. Ou seja, se Deus me livre, explodir um rojão perto, uma bomba, procure o médico imediatamente para tentar ao máximo utilizar medicações. Mas se, por exemplo, aconteceu 10 anos atrás, 5 anos atrás, Já ou na foi. infância, infelizmente já foi. Por enquanto a medicina não tem como reverter. Tá aí, então, olha, gente, que perigo, né? Agora, doutor Jamal, o que tem a ver a perda de audição com a demência? Infelizmente, existe uma relação direta. Pessoal, o que é relação direta? É se tem um, vai ter outro. Vou repetir. Se tem um, vai ter outro. Essa relação direta existe entre perdas auditivas prolongadas, não reabilitadas, eu já vou explicar o que é isso, com a demência. Por quê? Porque quando o ouvido recebe um som, os cabelinhos se mobilizam, o nervo do ouvido vai mandar um estímulo aqui na maquete para o cérebro. Olha lá, pessoal, tá vendo aqui, ó? Daqui vai para o cérebro, certo? Mas e se aqui o ouvido não gerar esse som, porque ele tem uma lesão? O cérebro não recebe esse som. E o cérebro pode ser qualquer coisa, menos bobo, tá bom? Ele fala assim, ninguém tá usando a área auditiva, então eu vou invadir e usar para outras coisas. Aí o cérebro tem um efeito que chama neuroplasticidade, ocupa as funções das células auditivas e a pessoa vai passando o tempo, isso vai gerando uma diminuição do estímulo ao cérebro. E diminuição de estímulo tem relação direta com demência precoce. Não só o Alzheimer, como outros tipos de demências precoces. Mesmo? Sim, essa relação é direta, infelizmente. Mas a boa notícia. Qual a boa notícia? Reverteu, reabilitou todo o risco de demência. Ele desaparece, ele tira. Ou seja, perdas auditivas precisam ser reabilitadas, seja com remédio, seja com cirurgia, seja com aparelho auditivo, seja da forma que a medicina e o médico orientar. Não deixem alguém ficar com perda auditiva prolongada sem a reabilitação. Porque a hora que a pessoa quiser, às vezes não dá mais tempo. Porque o cérebro já está com a área tomada e, por vezes, inclusive, a pessoa já tem sinais de demência. Inclusive, perdas auditivas e a relação com demência. A demência causada por perda auditiva é o tipo mais simples de ser evitado, porque você reabilita a audição da pessoa. Então, doutor Jamal, a utilização, por exemplo, desses aparelhos auditivos, isso faz com que a perda auditiva não progrida, não aumente? Não, ela não faz com que a perda não aumente, mas ela manda o estímulo sonoro amplificado para o cérebro e mantém o cérebro ativo, funcionando. Nós ainda não temos cura das perdas auditivas da própria idade ou induzidas por alguns tipos de lesões, como lesões auditivas. Mas a gente reabilita. Igual, por exemplo, usar óculos. Tem um monte de gente que usa óculos porque não enxerga e não tem cirurgia para o tipo do problema da pessoa. Ou lente, enfim. Aí o que acontece? Se a pessoa simplesmente não usar, imagina você ficar 20 anos enxergando metade do que você enxerga. O que vai acontecer?
é muito ruim. Com então, por que certeza. a gente não tem preconceito em relação à perda visual, mas tem em relação à perda auditiva? Não tenham esse preconceito, reabilitem. Então, doutor Jamal, a gente vai continuar nesse assunto, a gente vai falar mais sobre essa relação da perda auditiva com o cérebro, com a demência, mas vou fazer uma pausa rapidinho, vou só dar um recadinho. Ó, vou voltar aqui com o doutor Jamal, porque a gente queria falar agora, doutor, sobre essa questão das próteses auditivas. Isso. E cirurgia. Quando é recomendado um, quando é recomendado o outro Muito e de que bom. forma que elas agem? Em primeiro lugar, a gente tem que sempre ter em mente que temos que reabilitar a audição. Certo. Então, a pessoa que perdeu a audição por algum motivo precisa ter esse aporte de alguma forma, seja através do aparelho auditivo, seja através de cirurgia, que nós vamos falar. Muito bem. Aparelho auditivo, Glória, tem muito preconceito. Tem. Tem ou não tem? Vocês em casa? Tem preconceito ou não tem? A gente sabe que tem. A gente sabe que tem. Mas hoje em dia, esse preconceito tem que acabar. Porque já entendemos a importância da audição para a comunicação social, já entendemos a importância da audição para o estímulo cerebral e cada vez mais a sociedade está entendendo que a reabilitação e os aparelhos fazem parte da vida da gente. Então, quem não tem audição, além dos riscos de demência precoce, tem uma sobrecarga cognitiva. Significa, a pessoa fica assim, ó, se contraindo, tem um cansaço auditivo. A pessoa acaba ficando cansada no final do dia, às vezes não entende, aí fala assim, mas eu não fiz nada. Por que eu estou tão cansado? Então, essa sobrecarga também pode ser. E tem uma coisa que eu esqueci de falar, ainda bem que eu lembrei, é o seguinte, também é muito grave o que eu vou falar aqui. Quem não escuta, quem tem perdas auditivas severas ou profundas, tem 7 vezes mais risco de atropelamento. Uau! Atropelamento, porque a pessoa não ouve o carro. Então, gente, não tem desculpa. Quem tem perda auditiva tem que reabilitar. Aí as pessoas falam, mas é muito feio o aparelho auditivo, né? Fica aparecendo. Fica aparecendo, não é, Glória? Não Você queria reparou que uma coisa? ficasse. Vocês repararam uma coisa em mim, pessoal? Você reparou, Glória, ou não? Eu não reparei nada, doutor. O que tem aqui? Cadê a câmera aqui, ó? O que tem aqui? É um ponto? É o aparelho. É o aparelho. O ponto tá aqui. Não é um ponto da televisão? Não é o ponto da televisão, Olha pessoal. só. Quem que reparou do meu aparelho aqui? Ninguém Eu tinha não tinha reparado. visto, doutor. Então, olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó. Que pequenininho. Pequenininho, não Transparentezinho. aparece. Outra coisa que eu vou mostrar aqui para Mostra vocês. aqui. Sabe aquele negócio? Ai, troca a pilha, caiu a pilha. Hoje é recarregável, você põe na basezinha. Igual E fone aí, de ouvido. Igual fone de ouvido. Agora, então, preconceito com aparelho auditivo chega. Vamos acabar com isso. Quem precisa é um problema auditivo, tem que reabilitar. Agora, alguns tipos de perdas auditivas, por exemplo, crianças que nascem sem orelha, lesões dos ossículos que são irrecuperáveis, perdas auditivas congênitas, crianças que nascem sem audição, adulto ou criança que tem que tirar um tumor do ouvido e perde a audição, existem próteses implantáveis. Olha só. Essa é um tipo, olha, essa é uma prótese ancorada no osso, fica um pininho aqui, fica implantado na pessoa e coloca-se esse aparelho. Ou existe também o mesmo tipo de prótese, apenas com ímã. Olha só. Tá vendo? Só que Colou esse ímã. componente externo, ele fica. Esse aparece. Esse aparece. E as pessoas falam assim, ai, mas é feio. Nada, para com isso. Já disse para vocês, faz parte da reabilitação. E para crianças ou adultos que perderam, crianças que nasceram surdas ou adultos que perderam completamente a audição, existe o implante coclear. Olha aqui, ó. Então, coloca-se um aparelhinho aqui, coloca-se esse eletrodo aqui, tá vendo? Tô vendo. E dentro do ouvido é feita uma cirurgia
que recebe esses estímulos através de radiofrequência ou através de alguma tecnologia. Isso tudo é importante não só para a pessoa voltar a escutar, mas principalmente para evitar a demência no futuro, gente. Olha só que importante que Lembrando que a sobrevida do ser humano é cada vez maior. Viver até 90, 95 anos e muito rapidamente chegaremos ao normal dos 100 anos. Isso será normal daqui a poucos anos. Verdade. Imagina somar essa perda auditiva própria do passar do tempo com lesões que a pessoa provocou. Por favor, né? Não vamos fazer isso. Isso não tem condição. Doutor Jamal, uma curiosidade. As pessoas, eu lembro das pessoas falarem assim, mas quando eu escuto com o aparelhinho, eu não escuto a voz, eu escuto um som robótico. Isso ainda existe ou não? Olha, gente, ainda existe. Ainda existe, Ainda né? existe. A tecnologia de adaptação de aparelhos auditivos, ela não é 100% perfeita. Não é igual ao óculos que você coloca e enxerga perfeitamente. Mas é um processo que precisa paralelamente, junto com a adaptação do aparelho auditivo, um treinamento. Então, esse treinamento feito paralelamente, conjuntamente, a adaptação da prótese é o ideal. Porque realmente a qualidade sonora, ela não é 100% perfeita. Mas com o treinamento, a pessoa se adapta e nem percebe mais. Essa semana eu atendi um paciente com uma prótese e ele falou assim, doutor, eu tenho pavor de ficar sem meu aparelho. Olha só. Eu tenho pavor porque eu já não escuto mais os passarinhos, eu não escuto os carros, eu não escuto o vento. Só que a pessoa vai percebendo, vai perdendo, sem perceber. E aí, quando ele pôs o aparelho, ele falou, meu Deus, eu estou ouvindo tão bem que eu tenho pavor. Ele usou essa expressão de ficar sem o meu aparelho. Doutor Jamal, então, casos de cirurgia são esses para fazer os implantes, né? São cirurgias, são casos muito específicos, precisam de uma avaliação. Como é que a gente encontra nas redes sociais, doutor Jamal? @doutor Jamal ou meu site jamal.com.br. Fácil, ó, Jamal. Pronto, põe lá, Jamal, tá fácil. Eu quero dizer para vocês tomarem muito cuidado com a audição. Ouçam, por favor. E a última mensagem, rapidinho, Sim. Glória, é a seguinte. A vida foi me ensinando ao longo dos meus 40 anos de otorrino. Pessoal, as pessoas erram as mesmas coisas. Pelo amor de Deus, não fiquem errando o que todo mundo erra. Façam o que todo mundo acerta. Tá aí, gente. Recadão do doutor Jamal. Doutor Jamal, é sempre um prazer te ter aqui. Muito obrigada pela uma aula, honra. viu? Obrigado, pessoal. Obrigado, aproveite. Obrigado, Glória. Obrigada.